Ofício Circular número 110, de 2020, Florianópolis, 7 de maio de 2020. Senhor Coordenador Supervisor, ou Senhora Coordenadora Supervisora, considerando o regime especial de atividades escolares não presenciais na rede estadual e as orientações já formalizadas pela Secretaria de Estado de Educação, encaminhamos orientações pedagógicas para avaliação da aprendizagem e o registro no sistema neste período. Certos de que esse material auxilie gestores e professores no trabalho remoto e no planejamento das atividades das aprendizagens não presenciais, contamos com a colaboração de todos para que os documentos cheguem ao conhecimento dos professores das escolas de sua abrangência o mais breve possível. Atenciosamente, Zaida Jerônimo Rebelo Petri, diretora. Às coordenadorias regionais de educação, ao Instituto Estadual de Educação. Orientações para avaliação da aprendizagem no regime especial de atividades escolares não presenciais. Diante do disposto da Resolução CEE/SC número 183, de 19 de novembro de 2013, na Resolução CEE/SC número 009, de 19 de março de 2020, parecer CEE/SC número 146/2020, de 19 de março de 2020, no parecer CE/SC número 179, de 14 de abril de 2020, no parecer 5/20, na portaria sede número 109, de 7 de fevereiro de 2019, e na plataforma sede número 924, de 23 de 4 de 2020, que estabelecem normas e diretrizes para avaliação de atividades escolares não presenciais durante o regime especial, tendo em vista a prevenção do contágio do Covid-19, seguem orientações pedagógicas para avaliação da aprendizagem e o regime no sistema neste período. Um primeiro ponto a destacar em relação às atividades escolares não presenciais durante o regime especial refere-se ao planejamento que deve ser realizado de acordo com as orientações dos documentos acima mencionados. Nesse sentido, conforme menciona o artigo 7º da Portaria Sede número 924, de 23 de 4 de 2020, o planejamento pedagógico das atividades escolares deverá ser elaborado de forma remota, colaborativa e integrada entre as equipes, em diálogo com os diferentes contextos dos alunos e suas famílias, respeitando a carga horária correspondente a cada componente curricular. Destaca-se esta estimativa de carga horária das atividades propostas deve levar em conta dois principais aspectos: tempo de orientação direta do docente ao estudante, tempo estimado para que o estudante desenvolva as atividades não presenciais de forma individual ou coletiva, mediada por tecnologia ou não, sem intervenção do professor. É imprescindível que seja respeitada a proporcionalidade em relação à carga horária de origem do componente curricular e ainda que se mantenha a articulação de toda a equipe escolar em torno do planejamento, visando a reorganização das práticas sem que seja perdida de vista a unicidade do trabalho pedagógico. Com isso, tem-se o objetivo de que a qualidade e o sentido pedagógico das atividades prevaleçam em relação à quantidade de conteúdos enviados. Importa, nesse momento, que os estudantes tenham contato com aulas, conteúdos, atividades nos diferentes formatos, as quais oportunizem uma relação ativa destes com o conteúdo e ainda se estabeleça uma relação dialógica no processo de ensino-aprendizagem. As turmas de requerem um olhar ainda mais especial, considerando o fato de que a criança precisa da mediação de um adulto em quase todos os momentos e que os familiares, via de regra, não são professores alfabetizadores. Contudo, deve-se compreender que a leitura, a escrita e o diálogo, envolvendo inclusive a brincadeira e a ludicidade, fazem com que as crianças aprendam muito, além de estimular os laços afetivos. Ademais, tem-se como um dos principais objetivos a manutenção do vínculo família-escola, pois precisam também incentivar as famílias a fim de evitarmos grandes índices de evasão escolar nos primeiros anos do ensino fundamental. A portaria sede número 924/2020 reitera aspectos
da Resolução CEE/SC número 009, de 19 de março de 2020, e do parecer CEE/SC número 179 de 2020, que nos fornecem elementos sobre a forma como deve ser registrado os planos de aula, orientando que contemplem 1. Objetivos de aprendizagem a serem alcançados ou habilidade a serem desenvolvidas. 2. Metodologias, práticas pedagógicas ou ferramentas não presenciais a serem utilizadas. 3. Carga horária correspondente à matriz curricular. 4. Data ou período de realização das atividades. 5. Forma de registro da frequência do aluno. 6. Critérios, instrumentos e formas de avaliação. Chamamos atenção aqui para a importância de realizar o registro das atividades desenvolvidas durante o regime especial, uma vez que estas servirão de subsídio à organização das avaliações diagnósticas que deverão ser realizadas no retorno às aulas. É oportuno também lembrar a importância do registro de todo o trabalho desenvolvido, como preconiza a Portaria 924/2020, sobretudo em seus artigos 8º e 11º, para dar conta da complexidade da tarefa de ensinar em meio a essa situação vivida. É importante registrar as estratégias utilizadas para o ensino, os instrumentos de avaliação realizados, bem como a forma como os alunos correspondem a essa estratégia e como se apropriaram dos conhecimentos mobilizados. Frisamos que trabalhar por meio de atividades escolares não presenciais não significa prescindir dos pilares daquilo que constitui a essência do fazer docente: o planejamento, a seleção de conceitos e objetivos de conhecimento, a reflexão acerca do que queremos ensinar, para que e para quem ensinar. Pelo contrário, é imprescindível que estes sejam retomados de forma ainda mais presentes, para que alcancemos aquilo que afirmamos repetidamente: constituir-se como finalidade da prática docente, formar alunos capazes de aprender e aprender a aprender, e segundo o currículo base do território catarinense, possibilitar ao estudante o protagonismo de seu percurso formativo, seu pleno desenvolvimento e apropriação do conhecimento e da cultura historicamente construídos. Ainda segundo a BNCC, o ensino tem por finalidade o atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previsto para cada etapa educacional a partir do desenvolvimento das competências e habilidades previstas na BNCC e nos currículos dos territórios. Lidar com atividades educacionais que ocorrem fora do espaço físico da escola, com ou sem o uso da tecnologia, evidencia de forma ainda mais latente a necessidade da mediação do ensino a partir da ação ativa do professor. Ou seja, é necessário ter clareza de que, ainda que ocorram de forma não presencial, estas são práticas de ensino escolares e possuem caráter intencional. Para a efetivação e sucesso do processo de ensino-aprendizagem a partir das atividades não presenciais próprias desse regime especial, o professor deve manter como parâmetro o seu planejamento anual e a intencionalidade pedagógica desse planejamento. Com base nisso, cabe ao professor selecionar os conteúdos e os objetos do conhecimento propícios ao trabalho nesse momento. É interessante selecionar objetos de conhecimento e metodologias cujo processo de elaboração conceitual, após iniciado com auxílio do material suporte fornecido pelo professor, possam ser continuados com mediação à distância de forma autônoma, a partir de ferramentas e práticas de ensino que convidem o estudante a estabelecer uma relação ativa com o conhecimento. Tem-se por objetivo que o ensino seja cada vez mais ensino leitura do mundo e cada vez menos ensino e informação do mundo. Franco, 2012. É necessário compatibilizar o fazer escolar com os diversos estudantes e seus contextos, potencializar essas diversidades e dialogar com ela. Nesse sentido, a avaliação ganha uma nova conotação, configurando um instrumento dialógico e a partir do qual abre-se espaço para trocas e compartilhamento de experiências e perspectivas. O professor deve ter claro atividades fazendo uso dos recursos para atividades escolares não presenciais,
quais habilidades são essenciais e devam ser desenvolvidas para dar sequência ao processo de ensino-aprendizagem. Além disso, assim como no espaço de sala de aula, é necessário ter clareza e levar em consideração as múltiplas realidades que constituem o público de cada unidade escolar e sala de aula, utilizando de diferentes estratégias para o alcance desses estudantes, a partir dos processos de ensino e aprendizagem, todos se desenvolvam em seus diferentes tempos e a partir de suas diferentes possibilidades. Além do planejamento, precisamos destinar atenção também à avaliação das atividades educativas não presenciais, em regime especial. A portaria sede número 924, de 23 de 4 de 2020, em acordo com a resolução CEE/SC número 009/2020 e parecer CEE/SC número 179, de 14 de abril de 2020, dispõe que, no regime especial de atividades escolares não presenciais, a avaliação ocorrerá por meio de diferentes instrumentos avaliativos, com ou sem o suporte das plataformas virtuais de aprendizagem e em consonância com o planejamento do professor. Essas formas de avaliação não presenciais, durante o período de regime especial, ou presenciais, ao serem retomadas as aulas, serão o indicativo do alcance do objetivo de aprendizagem pelo estudante e servirão também para o lançamento da nota final do estudante nas disciplinas componentes curriculares. Frisa-se aqui que, de acordo com o parecer CNE de número 5/2020, deve ser mantido o objetivo de minimizarmos os impactos das medidas de isolamento social para a aprendizagem dos estudantes. Logo, o fechamento da nota final só poderá ocorrer após o retorno das aulas presenciais, tendo sido oferecida nova oportunidade de aprendizagem e recuperação de conteúdos dos alunos que não tiverem acesso às atividades não presenciais, virtuais ou impressas. De todo modo, ainda que o fechamento do período trimestre tenha sido prorrogado para o dia 15/6/2020, nosso calendário poderá passar por novos ajustes. Nesse sentido, orienta-se que, neste momento, o professor avalie e realize os registros no sistema Professor Online do que for realizado pelos estudantes no decorrer do regime especial de atividades, compreendendo que não será realizado enquanto não retomar o regime presencial, o fechamento de média por período. O registro da avaliação da aprendizagem dos alunos de toda a educação básica será efetuado pelo professor no sistema Professor Online e seguindo seu plano de ensino. Esse registro da avaliação envolverá as atividades realizadas pelos alunos usando os meios tecnológicos ou ainda as atividades impressas, lembrando que, para os anos iniciais do ensino fundamental, a orientação de que o professor online deverão ser feitos os registros de frequência, conteúdos, de forma de atendimento, e o registro de nota deve ser mantido como estava sendo realizado antes do período de suspensão provisória das atividades escolares presenciais. Conforme o documento norteador, avaliação da aprendizagem, concepções e orientações metodológicas, enviado por meio de ofício sede número 82, em 21/3/19, concebemos a avaliação como um processo que compreende diagnóstico, planejamento, intervenção e replanejamento. Assim, todo o processo de aprendizagem do educando deve ser considerado, observando inclusive os avanços em relação aos seus estágios anteriores de aprendizagem. Para contribuir com essa perspectiva de conceber a avaliação, Lucchesi apresenta a seguinte descrição: a avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. Lucchesi, 1999, página 81. Compreendemos que a prática pedagógica só possui um ciclo completo no sentido de alcance de sua finalidade, quando realizamos a avaliação. Ela é a essência de qualquer prática educativa, ainda que só faça sentido quando parte do processo de ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, o olhar reflexivo possibilita a sistematização do que foi realizado e a compreensão do que foi aprendido ao longo de toda a ação, o que ajuda a determinar intervenções e até mesmo reorganizar de todo o percurso, visando atingir a finalidade do ato pedagógico. A reflexão acerca da aprendizagem demanda a utilização de diferentes instrumentos de avaliação, os quais tentam permitir ao professor a identificação de dificuldades e potencialidades, tendo por foco sempre o processo e não apenas o produto final. Deve-se ter sempre clara a ideia de que o ensino só se concretiza nas aprendizagens produzidas pelos estudantes e também pelo professor nesse processo de interação. A diversificação de instrumentos e procedimentos de avaliação para que figurem como instrumentos de aprendizagem pode constituir-se num grande desafio. É importante termos clareza de que o processo de ensino-aprendizagem por si só indica a necessidade de considerarmos os múltiplos contextos em que se inserem os estudantes, pois esses contextos e o que os constitui interferem na escola e nela reverberem. Hoje dispomos de uma infinidade de ferramentas, entre elas ferramentas digitais de importância ímpar no momento vivido, que colaboram para a construção do conhecimento e para a otimização da avaliação, trazendo dinamismo ao processo avaliativo e possibilitando a reorganização das formas de sistematização das práticas de ensino-aprendizagem e a reelaboração dos conhecimentos à luz dos resultados encontrados. Abaixo destacamos algumas ferramentas digitais, sobretudo integrada à Google for Education, as quais oferecem alternativas interessantes para avaliação. Google Classroom, ambiente virtual, é a plataforma recomendada pela Secretaria de Educação. O Google Classroom é um ambiente virtual de aprendizagem. Nele é possível criar uma sala de aula virtual, enviar e receber atividades dos estudantes e se comunicar com os estudantes. É uma das ferramentas mais utilizadas para essa finalidade e o seu uso é bastante intuitivo, permite a elaboração de rubricas para avaliar as atividades. Google Formulários. O uso do Google Forms possibilita, além da criação de questionários e formulários curtos e longos, com questões abertas ou fechadas, a interatividade com o aluno em tempo real, a partir da tabulação de dados e do debate acerca das respostas, as quais podem ser apresentadas tanto na forma de lista para questões abertas, quanto na forma de gráficos para o caso de questões fechadas. Dessa forma, a ferramenta permite que sejam visualizadas tanto pela turma quanto pelo professor quais são as dificuldades encontradas pelo grupo e assim torna possível melhor trabalhá-las. Texto colaborativo utilizando o Google Docs. O Docs é um editor de texto da Google. Além do uso do editor de texto, a ferramenta permite a criação de textos compartilhados. Dessa forma, possibilita ao professor propor a criação de textos de forma colaborativa por equipes de alunos e criar um documento compartilhado para uma equipe e pelo professor. Essa possibilidade de uso de edição compartilhada é útil para propor produção de textos colaborativos ou a realização de trabalhos em grupo. Hangout Meet. O Hangout é uma das ferramentas mais usadas para criar conferências de vídeo, permitindo a realização de aulas no formato síncrono. É possível compartilhar a tela e usar slides para apresentar conteúdos, e também pode ser usado em reuniões ou trabalhos em grupo online. Para acessar, deve-se utilizar a conta institucional fornecida pela Secretaria de Estado de Educação. Chat, bate-papo. Espaço de encontros virtuais em grupos para discutir tarefas, construir textos, discutir projetos, realizar trabalhos ou promover intercâmbios de ideias para alguns temas. Pode-se utilizar o chat
para avaliar formativamente os grupos ou cada aluno, pois cada encontro pode ser gravado. Nestes registros, o professor poderá avaliar o desempenho dos alunos e seus próprios desempenhos na interação realizada, bem como revisar seu desempenho, traçando novas estratégias para os próximos encontros virtuais. Na avaliação, o professor prepara uma série de perguntas e a realização da sessão de chat. Todos os participantes respondem e podem fazer observações sobre os comentários expressados pelos demais alunos, que podem simultaneamente. Fórum de discussão é uma ferramenta para o diálogo entre seus participantes, permitindo a troca de experiências e o debate de ideias, bem como a construção de novos saberes. O Webfólio, conjunto de registros das trajetórias e atividades realizadas pelos alunos. No Webfólio, valorizam-se todas as etapas, mesmo inacabadas, do processo de busca e investigação que os alunos realizam do mesmo modo que as impressões, opiniões e sentimentos despertados pelos assuntos em pauta, ou até pela forma de trabalho, questionamentos aos encaminhamentos dados e assim por diante. O professor pode encontrar no Webfólio elementos para planejar suas ações e intervenções na prática cotidiana. Pode-se a qualquer momento buscar elementos para entender os diferentes ritmos e percursos dos alunos. Padlet. O Padlet é uma ferramenta muito útil para a elaboração de murais virtuais colaborativos para a distribuição de conteúdos para os estudantes. Além de simples de usar, é possível também usar de plataforma colaborativa, permitindo que os estudantes realizem postagens para compartilhar produções digitais. Acesso é gratuito, mas com limitação de quantidade de quadros criados. O tutorial está disponível em http, continuidade ali. Autoavaliação. Integram as unidades didáticas, permitindo que o estudante conheça até onde sua aprendizagem avançou. São realizadas e corrigidas pelo próprio estudante, que dispõe de gabarito das respostas, proporciona aos alunos informações tanto sobre o processo de aprendizagem que são seguidos, quanto sobre a qualidade do conhecimento que são construídos. Deve-se levar em conta que estas informações devem servir também para orientar a tomada de decisão, para reorientar os processos de aprendizagem, no qual se refere a aspectos conceituais, procedimentais, estratégicos e metacognitivos. Possibilita um momento reflexível acerca do trabalho realizado e um redimensionamento posterior do processo educativo. Qualitativos no processo avaliativo, faz-se necessário lançar mão de estratégias de avaliação e critérios bem definidos, com intencionalidade pedagógica, alinhados à proposta curricular do Estado de Santa Catarina, ao currículo base do território catarinense e à BNCC, dando oportunidade de avaliação de competências transversais, uma vez que os estudantes precisarão mobilizar outras áreas do conhecimento para a realização das atividades, além de exercitar uma diversidade de competências, principalmente a autogestão e o autoconhecimento. Isso sem mencionar a cultura digital prevista de forma mais incisiva na competência 5 da BNCC, e que neste momento demonstra sua importância ímpar, em consonância com a proposta curricular de Santa Catarina de perspectiva histórico-cultural ao aulas. O professor deve privilegiar uma abordagem investigativa pautada em problematizações, leituras, investigações, análises e interpretações a partir de situações contextualizadas, com vistas a desenvolver atividades de aprendizagem significativa que oportunizem ao estudante ser agente do seu processo de aprender. Mais do que nunca,
parece ser o momento de abandonarmos o conteudismo tão rebatido e priorizarmos os conteúdos essenciais para cada ano e etapa correspondente, relacionando-os devidamente aos tempos e realidade dos estudantes. É importante ponderarmos aqui que a realização de atividades não presenciais nos traz ganhos, sobretudo, por nos impulsionar em direção ao uso das tecnologias para o fortalecimento dos processos de ensino-aprendizagem no âmbito escolar e ao protagonismo dos estudantes. Por outro lado, carece da mediação frente a frente com os autores do processo, da maior interação pessoal entre a turma, da leitura das reações, do diálogo simultâneo e das inúmeras possibilidades que a interação humana nos oferece. Dessa forma, é imprescindível que sejam utilizadas estratégias voltadas a alcançar um maior engajamento dos alunos nas atividades propostas. Sugere-se, para tanto, conforme já aqui destacado, o uso de instrumentos e procedimentos que promovam uma relação ativa do estudante com o conhecimento, de acordo com as aprendizagens desejadas, pesquisas, demonstrações, ensaios, projetos, observações, portfólios, diário de bordo, entrevistas, exposições, debates, jogos, seminários, reflexões, entre outros. Nesse contexto, cabe ao professor, conforme artigo 12º da Portaria da Sede, número 924/2020, interagir com os alunos e realizar processos avaliativos a partir das atividades propostas e por meio dos canais disponíveis, de acordo com seu planejamento. Compete ao professor dispor de conteúdos nos diversos formatos, propor atividades e realizar avaliações a partir dessas atividades, incentivando a aprendizagem pessoal desafiadora e relevante. Além disso, o professor, junto à equipe pedagógica e equipe gestora, é um dos principais responsáveis pela tarefa de mapeamento e acompanhamento das formas de atendimento presencial ou não dos alunos na unidade escolar, bem como por buscar maior engajamento dos estudantes nas atividades e ainda pela busca ativa dos alunos que não estiverem nas atividades. Em situações nas quais o estudante não realizar as atividades online e ou não enviá-las no prazo estipulado, o professor deverá acionar a equipe pedagógica e gestora da escola para que os mesmos estabeleçam contato com os responsáveis pelo referido estudante, visando compreender a situação, orientar o processo e reordenar prazos para sempre realizando registros desses contatos. A participação nas atividades fornecerá os subsídios para o registro de frequência e a de 924/2020, artigo 11, inciso 3º, o registro no sistema professor online deverá ser realizado apenas no retorno das aulas presenciais, de acordo com a realização das atividades propostas durante o regime especial de atividades escolares não presenciais. Deverá ser definida uma carga horária para essas atividades, equivalente à carga horária de trabalho das atividades presenciais de origem, mas considerando, conforme já aqui mencionado, o tempo de intervenção direta do professor e o tempo de realização das atividades pelo aluno, de forma individual ou coletiva, mediada ou não por tecnologias, devendo a equipe docente organizar tais atividades de forma a prezar pela aprendizagem do aluno, evitando causar sua sobrecarga com atividades não integradas a si. Em relação ao registro de frequência, frisamos que a contabilização das faltas dos alunos deverá ser registrada apenas no retorno das aulas presenciais, após ser devidamente possibilitada ao estudante que não teve nenhum acesso às atividades do regime especial, virtuais ou impressas, novas oportunidades de aprendizagem e avaliação. Sendo assim, o registro de faltas está condicionado à não apresentação das atividades solicitadas durante o regime especial de atividades escolares não presenciais, apenas após
o seu não cumprimento mediante a nova oportunidade de aprendizagem oferecida no regime presencial. As atividades que eventualmente não puderem ser realizadas por meio de atividades não presenciais no período deste regime especial deverão ser reprogramadas para reposição, sem prejuízo pedagógico. Da mesma forma, o professor poderá retomar presencialmente conteúdos tratados no regime especial de atividades, caso entenda que não foram suficientemente apropriados. A portaria número 924, de 23/4/2020, preconiza que as atividades que eventualmente não puderem ser realizadas por meio de presenciais no período reprogramadas para reposição sem prejuízo pedagógico para o estudante. Além disso, segue em vigência a portaria sede número 109 de 2019. Esse documento concebe a recuperação paralela como nova oportunidade de aprendizagem, sucedida de avaliação simultânea ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem do ano letivo. Sendo assim, quando o professor observa que, para alguns estudantes, os conteúdos e conceitos não foram apropriados, ou seja, não logrou-se êxito no processo de ensino-aprendizagem, seja em torno de um conteúdo, conceito, habilidade ou competência, deve-se realizar a recuperação paralela, que é destinada aos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem e necessitam de um trabalho mais direcionado. Para isso, o professor deverá traçar um paralelo entre os critérios estabelecidos e os conceitos, conteúdos, habilidades ou competências trabalhados, mapeando o que necessita ser retomado. É imprescindível que se faça um replanejamento diante dos resultados alcançados, dispondo de novas atividades e novas abordagens que, finalmente, conduzam aos resultados desejados. O professor deverá, portanto, retomar os conteúdos e conceitos trabalhados, utilizando outras estratégias de ensino sucedidas de nova avaliação. Assim como nos regimes de frequência, deverão ser dadas novas oportunidades de aprendizagem ao retorno às aulas presenciais. Aos alunos que não se apropriaram do conhecimento trabalhado nesse período de distanciamento social. Portanto, a recuperação paralela consiste em nova oportunidade de aprendizagem. Portanto, precisa ocorrer de forma contínua e sempre que o professor considerar que o estudante não se apropriou dos conceitos ou de conhecimento, não somente no final do trimestre, diante da situação vivida. Essa recuperação paralela apresenta-se de diferentes formas, melhor explícitas a seguir. No retorno às aulas presenciais, nova oportunidade de aprendizagem e avaliação aos alunos que não tiveram acesso às atividades no regime presencial, virtuais ou impressas. B. No retorno às aulas presenciais, aos alunos que tiveram acesso às atividades no regime especial de atividades, mas não tiveram rendimento suficiente, caso entenda que alguns conteúdos abordados no regime especial não foi suficientemente apropriado e necessita ser retomado presencialmente. C. Durante o regime especial de atividades escolares não presenciais, ou seja, ainda durante o regime especial de atividades, o professor pode oferecer aos estudantes a recuperação paralela por meio da reposição de situações que se configurem como novas oportunidades de aprendizagem, seguidas de nova avaliação por instrumento avaliativo não presencial, diferente do anteriormente aplicado, virtuais. Nesse caso, deve-se que a recuperação paralela deve configurar-se sempre como uma nova oportunidade de aprendizagem e não apenas a aplicação de novo instrumento avaliativo. Diante do exposto, após cada avaliação da aprendizagem, sempre que observado ser necessário, deverá ser realizada a retomada pedagógica dos conceitos e conteúdos com posterior aplicação de um novo instrumento avaliativo, com o devido registro no sistema no campo destinado à recuperação paralela RP.
ou seja, o instrumento de avaliação da aprendizagem utilizado na recuperação paralela deverá ser diferente do aplicado na avaliação anterior, seja por meio virtual ou impresso, a fim de proporcionar oportunidade diferenciada de aprendizagem. É muito importante que a retomada pedagógica dos conhecimentos e a avaliação da recuperação paralela sejam registradas no campo conteúdos do professor online. Tocante à modalidade Educação de Jovens e Adultos, EJA, a recuperação paralela deverá ser realizada durante todo o período da base bloco na qual o estudante esteja matriculado. É fundamental o compromisso ético-profissional do professor no exercício da docência, como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, as orientações e normas do professor online, bem como as contidas nesse documento, constituem-se em aportes para a qualificação do trabalho pedagógico escolar.